Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Essa noite nós vamos, enquanto ainda nós não iniciamos a nossa nova série, nós vamos, nas próximas semanas, começarmos uma série nova que será baseada num livro do John Piper, chamado Os Prazeres de Deus. E nas próximas semanas nós vamos, então, aprender sobre os prazeres de Deus e percebermos como os prazeres de Deus são essenciais para as nossas vidas e como nós podemos ser impactados por meio deles quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a palavra viva de Deus. Porém, nessa noite nós vamos meditar no segundo livro de Reis, no capítulo 13, dos versículos 14 a 24. 2 Reis 13, 14 a 24. Vamos ouvir atentamente a palavra viva e infalível do nosso Deus. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles e voltou-se para eles, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los até agora, ainda não os expulsou da sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que, na guerra, este havia tomado de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Oremos. Senhor, essa é a tua palavra, que é inerrante, infalível. Mas, Pai, é certo que muitas vezes o nosso coração duro e empedernido tende a olhar para ela, ó Deus, para satisfazer os nossos próprios interesses. Mas nessa noite, Senhor, pedimos que, ao nos aproximarmos desse texto, o Senhor fale conosco e nos ajude, Pai, a tirar dele o que a tua palavra revela de ti mesmo. E assim, ó Deus, sermos edificados pelo prazer que temos
na graça e na pessoa do Senhor. Oramos assim agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando esse texto foi escrito, ou melhor, quando os relatos que esse texto nos traz aconteceram, Israel estava vivendo dias sombrios. Nesse momento da história, o reino já estava dividido. Metade do reino, conhecido como Reino do Norte, e o Reino do Sul. Isso aconteceu porque Davi, ao pecar contra o Senhor, ele produziu a consequência de ver os seus filhos brigando pelo trono. E por conta dos pecados cometidos pelos reis, o povo então se dividiu, 12 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. O reino de Israel então seguiu um homem chamado Jeroboão, que por conta da dureza do seu coração, decidiu fazer um bezerro de ouro e um templo em Samaria, e ali o povo deveria adorar. E ele disse: aqui são os teus deuses, ó Israel, e ensinou ao povo que deveria adorar naquele lugar e não no templo em Jerusalém. Em função disso, o reino de Israel foi dali em diante todo se corrompendo. E nesse momento da história, aqui nós vemos que o povo está sendo atacado diretamente pelos sírios. Antes disso, os moabitas já estavam atacando Israel. O povo vivia em decadência moral, em decadência espiritual. O povo já não sentia mais, já não experimentava mais dos prazeres de estar na casa de Deus. O povo estava distante do Senhor e por isso havia também um desequilíbrio, uma desarmonia política no reino, porque os pais iam fazendo coisas erradas e de casa em diante os pecados só foram aumentando. E nós vamos lendo na história, o historiador de Reis nos contando: este ou aquele rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que fazer, irmãos, quando nós nos deparamos com essa situação? O que fazer então quando nós olhamos ao nosso redor e percebemos que o país em que nós vivemos, o lugar onde nós estamos, se encontra da mesma maneira? Nós vivemos uma completa decadência moral e espiritual do nosso povo. Somos conhecidos mundialmente por sermos o povo do jeitinho. Somos conhecidos como alguém, como um povo em que não tem problema em lidar com a corrupção dos nossos políticos. Somos conhecidos mundo afora por sermos um povo que não segue regras. Nós somos o único país do mundo em que há leis que pegam e leis que não pegam. E o que falar das nossas igrejas? Ande por aqui, por nosso bairro. Visite qualquer uma dessas ruas e você vai ver uma porta aberta se chamando de igreja. Meus irmãos, e eu ficaria feliz se aqui ao lado da nossa parede estivesse uma outra igreja nesse exato momento, com o mesmo número de pessoas que tem aqui dentro do nosso templo, louvando, engrandecendo a Deus e bendizendo o nome dEle. Não me preocuparia se cada porta desse bairro houvesse uma igreja, desde que de fato ali fosse pregado o nome santo do Senhor. Mas para nosso desprazer, irmãos, não é isso que acontece. A cada dia, o número de igrejas cresce em nosso país. O número dos ditos evangélicos crescem em nosso país. E se o número de evangélicos desse país fossem de fato pessoas que temessem ao Senhor, o nosso país certamente não seria um país tão dilacerado como é o nosso. Nós teríamos governantes decentes, seríamos conduzidos por homens de acordo com a mente do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, o nosso povo, que se diz cristão, nada mais é do que
lobo vestido com peles de cordeiros. E o que fazer, irmãos, quando experimentamos situações assim? Eu espero que o texto de hoje nos ajude a olhar para essa realidade, para uma realidade de um povo que está distante do Senhor, e tire daqui lições preciosas para nos ajudar a caminhar em meio a tantas aflições e calamidades. E eu quero fazer isso, irmãos, em 2 momentos. E o primeiro passo que nós devemos dar para vivermos neste mundo de maneira plena e enfrentarmos essas dificuldades é que nós devemos manter a fé na palavra viva de Deus. Se você quer andar nesse mundo como verdadeiro cristão e lidar com as adversidades que todo cristão enfrenta, você precisa manter a fé na palavra viva de Deus. Isso nós vamos ver nesse texto, queridos, quando nós olhamos para a vida desse homem de Deus chamado Eliseu. Quem era Eliseu? E quando eu estava preparando o texto dessa noite, eu fiquei impressionado, porque eu olhava para o texto e pensava, é o livro de Reis. Mas ele não conta a história de Reis. Na primeira parte dele, ele conta a história desse homem, de Eliseu. Do capítulo 2 até o capítulo 13, o livro de Reis fala essencialmente de Eliseu e das coisas que Eliseu fez em nome de Deus. É interessante, irmãos, porque cerca de 36% do livro dos reis de Israel, segundo Reis, fala sobre Eliseu e não sobre os reis. Vejam, eu quero fazer um exercício com vocês agora. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Reis e você vai me prometer que você não vai ler os textos quando eu parar de ler. Enquanto eu estiver lendo, você lê comigo. Quando eu parar e mudar de referência, você muda comigo para você não ficar perdido lá atrás, tá certo? Então, abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos folhear a Escritura nesse momento. Eu quero que você faça esse exercício comigo, para que você veja a mesma coisa que eu vi e não só acredite no que eu estou falando para você. 2 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 14, Eliseu assume o lugar de Elias. Elias foi um profeta, um grande profeta, que venceu os profetas de Baal, que fez... pelo poder que Deus lhe deu, ele trouxe seca sobre a terra, ele fez grandes milagres, e quando Elias sobe aos céus, que foi levado no meio daquele redemoinho, então Eliseu assume o seu lugar. E a partir do capítulo 2, a gente vai ver a vida de Eliseu. Em 2:19, Eliseu torna boa as águas de Jericó. As águas de Jericó estavam contaminadas e Eliseu ali agora faz com que as águas daquele lugar se tornem boas. Se você avançar um pouco, em 2:23, Eliseu amaldiçoa adolescentes perversos que não queriam a presença de Deus naquele lugar. Viu, crianças? Eliseu chegou naquele lugar e as crianças começaram a dizer para ele: sobe careca ou suba seu calvo. As crianças queriam que acontecesse com Eliseu o que aconteceu com Elias, e que ele subisse para o céu e deixasse o lugar e não fosse mais naquele lugar. Eliseu então amaldiçoa aqueles adolescentes em nome do Senhor, e uma ursa devora uma porção daquelas crianças. 2 ursas, não é, Jonatas? Obrigado. No capítulo 13, irmãos, vire a folha da sua Bíblia. Eliseu confronta o rei de Israel a respeito, né, de uma consulta que ele foi fazer no momento errado, e Eliseu então anuncia a vitória de Israel contra os moabitas. Percebam, Eliseu agora vai lá confrontar o rei de Israel. No capítulo 4, do versículos 1 a 7, Eliseu multiplica o azeite da viúva. Essa história todos nós conhecemos. De 7 a 17 do capítulo 4, Eliseu faz um mistério, ser mãe de filho, uma mulher que atendia, e ele agora ali, pelo poder de Deus, pelo poder que Deus lhe deu, agora Eliseu, em nome do Senhor, faz aquela mulher ser mãe de filhos. Ainda no capítulo 4, a partir do versículo 38, o filho daquela mulher morre e Eliseu ressuscita aquela mulher, aquela criança, melhor dizendo.
Avançando mais, a partir do versículo 38 do capítulo 4, Eliseu sacia a fome dos discípulos do profeta. Ele tornou frutas que eram venenosas em frutas boas para a alimentação, e ele conseguiu alimentar aquelas pessoas. Eliseu, que já tinha predito uma grande fome naquela terra, no capítulo 42, no versículo 42, ele multiplica pães, e de 20 pães ele alimenta 100 pessoas. No capítulo 5, Eliseu cura Naamã, proclamando o evangelho de Deus. No capítulo 6, Eliseu faz um machado de ferro flutuar, porque se aquele machado não fosse encontrado, aqueles homens, os seus discípulos, se tornariam escravos, porque o machado era muito caro. Pense que perder um machado naquele tempo era como perder um carro hoje. E se não pagasse, eles iam se tornar escravos daquele homem. Então Eliseu, como Cristo aqui, mais uma vez, como resgatador, vai lá e traz o machado de volta, faz um machado de aço flutuar no meio da água. A partir do versículo 25, a palavra de Deus salva a vida do povo de Samaria, pois a cidade estava sitiada e morrendo de fome, e o rei então vai lá falar com Eliseu, querendo matar Eliseu, bravo com ele, e Eliseu agora profetiza, dizendo que os inimigos de Israel fugiriam e que no dia seguinte eles se alimentariam, se fartariam, porque a cidade estava sitiada, morrendo de fome, a ponto de uma mãe cozinhar o seu próprio filho para que se alimentasse. No capítulo 8, Eliseu preanuncia 7 anos de fome e fala para aquela mulher que ele tinha deixado de ser estéril, que ressuscitou o seu filho. Agora ele diz a ela: vai embora, porque virão dias de fome, 7 anos, e depois você volta. A partir do versículo 7 do capítulo 8, Eliseu agora vai até a Síria, que eram os inimigos de Israel, e lá na Síria Eliseu agora encontra com aquele que seria o novo rei da Síria, porque Deus assim tinha revelado, e esse homem que deveria destruir Israel, fica cara a cara com Eliseu, e Eliseu chora. Eliseu diz para ele: olha, eu olho para você e vejo qual é a maldade, o tamanho da maldade que você vai fazer em Israel, por causa do pecado de Israel. No capítulo 9, Eliseu unge Jeú como rei de Israel. Jeú agora vai fazer uma reforma em Israel, vai eliminar os descendentes de Acabe, aqueles que estavam perseguindo Elias, vai matar Jezabel, vai eliminar os profetas de Baal numa festa que ele tramou para levar todos os adoradores naquele lugar. E depois de Jeú, no capítulo 9, o livro de Reis dá uma pausa e volta a falar sobre Eliseu, já no final da sua vida, agora no capítulo 13, de 14 a 25. Eliseu, nesse texto que nós estamos lendo, irmãos, ele revela a bênção de Deus sobre Joás. Porque quando Eliseu agora encontra esse rei Jeoás e ele vai visitá-lo, que Eliseu manda que ele empunhasse o arco, e Eliseu vai lá e com as suas mãos toca a mão do rei. Eliseu estava ali, de alguma forma, transmitindo para ele o poder que Deus tinha determinado que Jeoás teria para livrar Israel da mão dos sírios. E mais adiante no capítulo, nós vamos ver que os ossos de Eliseu ressuscitaram um homem. Irmãos, não é interessante que o livro que tem o título Os Reis de Israel, a história dos reis, fale tanto de um homem de Deus? Por que será, irmãos? Por que será que ele gasta 36% do livro, 9 em 25 capítulos, para falar desse homem de Deus? Em primeiro lugar, queridos, isso nos mostra que, apesar dos pecados de Israel, apesar dessa nação estar corrompida dessa maneira, Deus continuava falando no meio do povo. Apesar dos pecados do povo, a palavra viva de Deus estava presente no meio daquela nação. Não houve tempo que Israel ficou sem a palavra viva de Deus. E é interessante que, ao olharmos para essa verdade e vermos tudo isso que Deus fez por meio de Eliseu,
nós vamos nos lembrar que Eliseu não era apenas um homem, mas ele era a boca de Deus, ele era a revelação de Deus para aquelas pessoas. Era Eliseu que os reis procuravam para saber o que deveriam fazer numa batalha. Era a Eliseu que eles consultavam para ouvir os conselhos divinos. Nós vemos também nessa saga de Eliseu que Deus está conduzindo a história do seu povo. Em todos os momentos nós vemos Eliseu anunciando àquelas pessoas aquilo que Deus estava por fazer. Eliseu era a revelação de Deus para o povo. Nós lemos na nossa liturgia o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: antigamente, falando desse tempo aqui de reis e ainda mais para trás no tempo, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Percebe, irmãos? Eliseu aqui não é um homem qualquer, não é apenas alguém que conhecia a Escritura e que aplicava a Escritura, ele era a própria boca de Deus. E é por isso que em várias ocasiões Eliseu vai usar aquela expressão profética que diz: assim diz o Senhor. Agora, observe a nossa história. Eu disse a vocês que quando enfrentamos essas dificuldades, nós precisamos crer na palavra de Deus. E por que devemos fazer isso, irmãos? Porque a palavra de Deus, crer nela, prepara o homem para a batalha. Crer na palavra de Deus prepara o homem para a batalha. Como nós vemos isso nesse texto? Percebam, versículos 16 e 17 do capítulo 13. Deus, irmãos, não esconde a Jeoás, melhor dizendo, que ele vai ter que enfrentar uma batalha. Ainda que Deus diga, você vai vencer, quando ele diz que você vai vencer, está implícito aí que haverá uma luta. E agora, ele manda Jeoás empunhar o arco e diz, atira pela janela. E ele atira pela janela e Deus diz, flecha da vitória, flecha do livramento do Senhor. Então, Eliseu agora revela a vontade de Deus para Jeoás de que ele vai enfrentar uma batalha, ainda que ele seja vitorioso. Meus irmãos, e é interessante porque nos nossos dias o que nós temos visto é uma pregação do Evangelho onde as suas batalhas, as suas lutas são minimizadas. E a ênfase é dada simplesmente na vitória. E essa semana eu vi um desses vídeos de Instagram que o suposto pastor diz assim: a prova que você não é abençoado por Deus e que Deus não está com você é que você não tem dinheiro. É que você não venceu na vida. O que dizer de Jesus Cristo? Que não tinha nem onde reclinar a cabeça. O que falar de Pedro? O que falar de Paulo? O que falar de todos os homens de Deus que morreram sem ter nada? Será, irmãos, que é sinônimo de bênção de Deus o simples fato de você ser bem-sucedido materialmente em sua vida? A ênfase sempre é dada na sua vitória, mas Deus está dizendo a Jeoás, você vai enfrentar uma batalha. Percebam, Jeoás, ele é contaminado pela mesma coisa que nós somos contaminados em nossos dias, pela cegueira da vitória. Os homens vivem tanto olhando para a vitória que se esquecem da batalha que vão ter que enfrentar. E quando eu acredito na palavra de Deus, eu me preparo para aquilo que eu vou enfrentar nos meus dias, porque o Senhor Jesus não me prometeu senão uma coisa, de que no mundo eu teria aflições, e ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nunca escondeu que eu teria que lutar nessa vida. E Jeoás, cego pela vitória,
o profeta diz a ele: atire a flecha. E ele atira a primeira, a segunda, a terceira vez e para. Ele ficou tão cego, tão embevecido com a vitória, que 3 está bom. Mas percebam, queridos, se Deus não esconde o confronto, Deus não me promete um caminho tranquilo. Deus não disse que eu chegaria no céu pisando em rosas. Jesus não me chamou para caminhar dessa forma. Ele me disse: se você quer me seguir, Davi, tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei onde você aprendeu história, mas na história que eu aprendi, cruz é para morrer. Cruz é para morrer. Que Jesus está dizendo: venha morrer comigo, para que você também ressuscite comigo. Percebam, a luta não é rápida. Israel já vinha sofrendo ataques dos moabitas e dos sírios há pelo menos 49 anos, que foi o tempo profético de Eliseu. Durante toda a vida de Eliseu, os sírios estavam importunando Israel de várias maneiras, com vários ataques, com várias derrotas inclusive, ao ponto de Israel diminuir muito o seu território para os sírios. O confronto, irmãos, é sangrento. Muitas pessoas morreram, e se você ler o livro de Crônicas e de 2 Reis com calma, você vai ver que naquelas batalhas, muitos dos homens de Israel foram atacados e destruídos. Muitos lares foram desfeitos, muitas mulheres ficaram sem maridos, muitas crianças ficaram sem pais. A guerra tem muitas batalhas. No versículo 19 a gente vê que pelo menos haveriam 6 batalhas para que Jeoás derrotasse completamente os sírios. Mas Jeoás parou na metade, porque ele estava cego pela vitória, porque ele não acreditou na palavra do profeta, não deu muita importância para as batalhas que ele deveria enfrentar. Deus nos mostra, irmãos, exatamente o que nós temos que enfrentar. E Ele faz isso por meio da revelação da sua palavra. Se naquele tempo, como lemos em Hebreus, Ele nos falava por meio dos profetas, hoje Ele nos fala por meio do Filho e daquilo que Ele registrou na Sagrada Escritura. É esse livro quem vai preparar você para todas as batalhas que você vai enfrentar na sua vida. Acredite nisso. Crer na palavra de Deus, irmãos, também traz confiança em relação aos resultados. Se o homem cresce plenamente na palavra de Deus, ele sairia confiante dos resultados da batalha, porque Deus disse, assim como disse a Jeoás, que nós somos vitoriosos. Eu não quero, irmãos, aqui cometer o mesmo erro daqueles pseudos pastores que focam apenas na vitória, mas esquecem das batalhas. Mas eu preciso dizer que as batalhas virão, mas também preciso lembrar que nós seremos vitoriosos de cada uma delas. O Senhor Jesus nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, até que Ele voltasse novamente. Deus abençoou Jeoás e fez dele flecha do Senhor. Percebam como Jeoás ficou cego, porque Eliseu disse para ele: você é flecha do Senhor para vencer os sírios. E agora ele disse assim: pega as flechas que sobraram e atira. E esse homem vai atirar. Preste atenção, irmãos. Deixa eu fazer essa ilustração. Se eu desse uma caixinha de comprimidos a vocês, pílulas de superpoder, crianças, já viram alguma dessas? Pílulas de superpoder. E eu colocasse na mão de vocês pílulas de superpoder. Talvez pílulas que deixassem você igual o Superman, ou igual ao Hulk. Hulk não, que é feio, né? Escolhe um super-herói para você. Mas eu te entregaria uma caixinha com 10 pílulas de superpoder. E dissesse a você: toma a pílula. Quantas pílulas você tomaria?
Até as crianças sabem disso, mas Jeoás não entendeu. Se houvesse dentro daquela caixa, daquela aljava, 50 flechas, era para ele começar a atirar e não parar. Porque se a ele foi revelado de que ele era flecha do Senhor, e aquelas flechas representavam a vitória dele contra os sírios, por que ele parou na terceira, gente? Ele não deu atenção ao que o profeta estava falando. Esse rapaz, Joás, ainda seguia o bezerro de ouro que Jeroboão tinha colocado lá na terra de Samaria. A gente vai ver isso no versículo 11, aí mesmo, do mesmo capítulo que a gente leu. Jeoás fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se afastou dos caminhos do seu pai, Jeroboão, e fez tudo o que o pai dele fez, levando Israel a pecar. Jeoás estava diante da revelação viva de Deus. Enquanto adolescente, ele viu os sírios atacando Israel, e ele viu Eliseu aconselhando o pai dele, de como o pai dele foi liberto pela palavra de Deus, vinda da mão de Eliseu, da boca de Eliseu, mas ele não deu importância, ele continuava seguindo o bezerro de ouro, ele continuava com seus outros deuses no coração, e portanto, ele, ainda que soubesse da palavra profética de Deus para a vida dele, ele não levou aquilo a sério. Igualmente, há muitos de nós que se reúnem neste exato momento em muitos lugares. Daí, irmãos, é que eu digo a vocês que se o primeiro e grande passo para enfrentarmos as adversidades do nosso tempo é crer na palavra viva de Deus, o segundo é obedecer ao que essa palavra nos diz. Não adianta apenas conhecer a palavra de Deus. Não adianta conhecer apenas aquilo que o profeta nos revela por meio da Escritura. Se você não obedece à palavra de Deus, se a palavra de Deus não desce ao seu coração, você, assim como Jeoás, vai perder a oportunidade de ser usado por Deus para produzir vitória na sua e na vida daqueles que estão ao seu redor. E quando eu falo em obedecer à palavra de Deus, irmãos, eu quero dizer que, ainda que você não tenha compreensão completa da situação, você precisa obedecê-la. Porque não é verdade, irmãos, que às vezes nós nos deparamos com problemas, com dificuldades, que nem nós mesmos conseguimos entender o que está acontecendo, e a gente se pega perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que comigo? Senhor, por que eu sou um crente, eu vou para a igreja toda semana, eu estou ali ouvindo a pregação do pastor Davi, fico lá, vou para os cultos de oração, vou para os estudos bíblicos, até vou no PG, eu me esforço tanto, mas eu estou enfrentando essa dificuldade e eu nem sei o porquê disso tudo. Mas Deus não prometeu a você que tiraria todas as tuas dúvidas. Ele só disse para você obedecer. Percebem? Ainda que Jeoás não tivesse pleno conhecimento, pleno entendimento do que Deus estava fazendo, Jeoás deveria ter obedecido plenamente aquilo que Eliseu estava falando com ele. Porque ele até começou a obedecer numa certa medida, ele atirou 3 flechas, não é? Mas percebam que o profeta ficou indignado com ele, porque ele parou e disse: se você tivesse atirado 5 ou 6 flechas, você eliminaria os sírios, mas agora você só vai vencê-lo 3 vezes. Irmãos, quando nós vamos obedecer a Deus, nós não precisamos ter a visão completa do quadro. Há uma música muito interessante, queridos, chamada Tapeceiro. Sugiro que quando você chegar em sua casa, você vá ouvir essa música. E nessa música, Tapeceiro, se não me engano, é do Estênios Marços, né, Cândia? Ele fez uma composição das mais belas que eu conheço. E ele fala de um artista que está
produzindo um tapete. E ele diz assim: quando a gente olha o tapete pelo avesso, pelo lado contrário, o artista vai montando e você não entende o desenho. Você só vê o borrão de linhas para um lado e para o outro e você não entende nada. E cada linha daquela é uma vida. Mas quando você vira o lado do tapete certo, você então vê todo o desenho formado. Assim é a nossa vida, irmãos. Você só tem a visão limitada de uma pequena parte dela. E essa pequena parte que você vê da sua vida é borrada, é maculada, é manchada pelo seu pecado. Mas você precisa confiar que o Deus Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, vê a sua vida inteira como um relance. E esse Deus sabe o que Ele está produzindo e que vai produzir na sua vida. Ele é esse tapeceiro que está construindo a história do universo inteiro. E você é um desses fios no meio dessa trama chamada universo. E é por isso, queridos, que você não precisa se preocupar em entender todo o tapete. Você só precisa se concentrar em acreditar na palavra de Deus e obedecer aquilo que Ele está falando com você. Na dúvida, obedeça. Se você não sabe o que fazer, simplesmente obedeça. Esse é um exemplo muito comum que eu tenho usado aqui na igreja todo o tempo. Mas às vezes, há pessoas que oram a Deus pedindo resposta de coisas que a Bíblia já falou e disse: não faça. Eu já contei isso aqui, vou repetir de novo. Eu tinha um primo e ele estava de namorico com uma moça. Ele era da Deus é Amor e essa moça era da Cristã no Brasil. E ele dizia um para o outro, né, que eles se amavam, que eles queriam manter esse relacionamento. E eu falava para ele: rapaz, isso é julgo desigual. A sua fé e a dela são muito diferentes. Isso não pode dar certo. E toda vez que ele me encontrava, ele dizia: ah, Davi, eu não sei, eu estou orando a Deus, pedindo resposta do Senhor. A gente se ama, mas toda vez que a gente está junto, a gente briga por causa da igreja. Meus irmãos, ele falou isso para mim durante muito tempo. Até que um dia eu perdi a paciência e falei com ele: olha, desculpa, mas deixa de ser burro. Deus está te dizendo não, já faz muito tempo. E você está insistindo com isso. Não é possível que vocês se amem tanto, que Deus abençoe esse relacionamento, se todas as vezes que vocês se encontram, vocês vão brigar sobre teologia. E ele continuava orando, querendo ouvir a resposta de Deus sobre esse assunto. Há tantas mulheres e homens hoje que começam um relacionamento com pessoas que não são cristãs. E Deus está dizendo: não faz isso. Está claro na Escritura, é julgo desigual. Não se relacione com julgo desigual. E as pessoas estão orando para saber qual é a resposta de Deus sobre isso. A Bíblia diz: não pratique jogo de azar. E vira e mexe, alguém me pergunta: pastor, e as betes? Tem problema? Pastor, aí eu tenho problema em jogar na Mega Sena? Pastor, eu tenho problema em jogar na Loto? A Bíblia já está dizendo: não faça isso. Para que você vai orar? Para provocar a ira a Deus? Irmãos, às vezes nós vivemos dizendo que acreditamos na palavra de Deus, mas as nossas obras dizem exatamente o contrário. Quando você diz que ama e acredita na palavra de Deus e não as obedece, só há duas opções: ou você é louco, ou você não crê na palavra de Deus. Você precisa entender que quem ama a palavra de Deus busca obedecê-la. Você luta para obedecer essa palavra, ainda que em alguns momentos seja difícil, ainda que em alguns momentos a decisão a ser tomada parece contrária a tudo aquilo que você entende, mas Deus está dizendo: faz. Perceba, irmãos, atirar aquela flecha, pense comigo, eu tenho um exército que está vindo contra mim, e eu estou aqui agora, o cara mandando atirar a flecha para o chão. Talvez ele atirou a primeira, atirou a segunda,
Quando ele foi atirar a terceira, ele disse: mas que perda de tempo. Para que eu ficar fazendo isso? E é engraçado porque eu ouvi algumas pregações a respeito desse texto na internet, e alguns temas eram assim: quer vencer, atire flechas. Outro dizia: quer vencer, abra a janela. Outro dizia: quer vencer, seja persistente. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: você quer vencer, Pedro? Seja obediente. Obedeça a palavra de Deus. Seja qual for o lugar que você se encontra, seja qual for a luta que você enfrenta, entenda que a obediência vai produzir grandes, impressionantes resultados na tua vida. Mas obedecer a palavra de Deus também requer força. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué 1, versículo 9. Veja o que nos diz o texto. Não foi isso que eu ordenei, é Deus falando com Josué. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus está dizendo a Josué: seja forte, esforça-te e tenha muito bom ânimo, talvez seja a sua tradução. Ele está aqui dizendo: você precisa se esforçar, Josué. Você precisa ser alguém de coragem, ser firme. Você vai enfrentar grandes batalhas, porque você vai tomar posse da terra que eu preparei para os filhos de Israel. Você vai conduzir esse povo. E você precisa ter coragem para fazer isso. Mas percebam, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, ainda no capítulo 1, você vai ver Deus dizendo para Josué: esforça-te e ser muito corajoso para fazeres tudo o que está escrito na lei. Que Deus está dizendo a Josué: você precisa ser corajoso e se esforçar muito para me obedecer, para obedecer a palavra viva de Deus. É exatamente, irmãos, aqui que nós nos encontramos hoje. Obedecer a palavra de Deus requer força, coragem. É muito mais necessário coragem para obedecer a Deus do que para enfrentar qualquer outra luta agindo com seus próprios valores e conhecimentos. Talvez, irmãos, você se lembre da história de Naamã. E quando Naamã foi confrontado por Eliseu, e Eliseu disse a ele: Naamã, vai lá e lava-te 7 vezes. Então Naamã disse: por acaso lá na Síria não tem rios melhores do que o de Israel? Eu precisava vir até aqui para me lavar. Será que tinha algum milagre naquela água? Será que tinha algum poder medicinal naquela água? Será que vale a pena eu ir até o Jordão hoje e trazer aquele vidrinho de água e ser batizado com água do Rio Jordão, como algumas pessoas têm feito aí? Ou outros loucos, lunáticos que saem daqui do Brasil para irem ser batizados lá no Rio Jordão, como se aquela água tivesse algo de sobrenatural? Meus irmãos, o que estava em jogo aqui era obediência. Naamã só precisava obedecer a palavra profética de Eliseu. E ele já estava indo embora, quando um dos soldados dele disse: Senhor, permissão para falar livremente. Se o profeta mandasse o senhor fazer algo muito difícil, algo até impossível para os homens, o senhor não faria? Quanto mais fazer algo tão simples como esse. Então a ficha caiu de Naamã e ele foi. Ele entrou na água a primeira vez, entrou na água a segunda vez, e percebam, no texto, ele não vai se curando aos poucos. Não, ele mergulha a primeira vez e sai como antes. Mergulha a segunda vez e sai ainda cheio de lepra. Mergulha a terceira vez e sai, e ele vai fazendo aquilo, e somente quando ele obedece a Deus plenamente é que ele então é curado. Percebe, irmãos?
Deus está nos chamando a obedecer a sua palavra viva, a esse livro que você tem nas mãos. E se você quer passar por essa vida de maneira alegre, satisfeita, com a paz que o Senhor Jesus colocou em seu coração, você precisa se esforçar para obedecer. E para isso você precisa levar essa palavra a sério. Sim, é verdade, você tem que ter disposição para obedecer. Você não pode ser negligente como Jeoás, que tendo 6 flechas para atirar, só atirou 3. Quando nós nos casamos, eu vou contar, tá, Cânia? Desculpa aí você está aqui, mas vou ter que revelar isso aí. Quando nós nos casamos, fomos morar num apartamento, e nós casamos, não tínhamos quase móveis nenhum. Nós usávamos um colchonete, que era o nosso sofá. E quando eu falo colchonete, era algo da largura desse cantor. Pega aqui para mim, Ana, por favor. Era um lençonete, não era um colchonete. Era algo assim. Vocês terem uma ideia, era um colchão que cabia na minha mochila de acampar. Era o nosso sofá da sala. A nossa mesa era uma caixa, se não me engano, de uma televisão, que não era nossa. Era uma caixa da máquina de lavar. Era uma caixa de papelão. E a nossa televisão, que ficava, às vezes, em cima dessa caixa, quando a gente não ia almoçar ou comer alguma coisa, era uma televisão um pouco maior que esse iPad, que um tio me emprestou, que eu botava uma antena de fio e era preta e branca. Aquele chuvisco normal. Era isso que nós tínhamos. E vira e mexe, minha amada esposa pisava em cima do meu sofá. E eu ficava bravo, digo, você está pisando no sofá. Ela disse, não é um sofá, é um lençonete. Digo, mas é o meu sofá. Irmãos, que isso tem a ver com a nossa história? A gente precisa levar aquilo que Deus dá na nossa mão a sério. Era o meu sofá, foi o que Deus me deu. Era ali que eu me sentava. Entendem o que eu quero dizer? Às vezes, irmãos, a palavra de Deus vem até nós, Ele nos abençoa, Ele nos dá uma ordem, Ele nos dá uma ordenança, e nós não levamos isso a sério, e fazemos as coisas de maneira trivial, leviana. É aquela pessoa que tem que estar sempre, o tempo todo sendo empurrada. Mas eu me lembro da palavra de Deus que Ele diz assim, tudo que vieres a tua mão para fazer, faze bem feito, como se fosse a Deus. Se Jeoás tivesse ouvido isso, ele teria tirado as 6 ou as 10 flechas que estivessem naquela aljava. E muitas vezes é assim que nós pretendemos obedecer à palavra de Deus. Displicentemente, relaxadamente. Nós não levamos a palavra de Deus a sério. Ele diz, domingo é dia de culto. E nós não viemos para o culto. Ele diz, domingo é o dia do Senhor, não trabalhe nesse dia, faça a prova de mim. E muitas vezes eu desobedeço a Deus. E no domingo o que é que eu estou fazendo? Trabalhando. A Bíblia diz, para que os meus lábios não falem palavras impuras. E de repente eu digo, mas é só uma piadinha, tão inocente, só tem duplo sentido, nem é tão pesada assim. A Bíblia diz para mim, honra teu marido, mulher. Esposo, ame a sua esposa. Seja o sacerdote do seu lar. E a gente é tudo isso relaxadamente. Eu sou uma esposa meia boca, um marido meia boca, um crente meia boca. Faço tudo pela metade. E depois pergunto, por que eu não sou abençoado por Deus? Percebem? Se você se dedicar, irmão, a obedecer a palavra de Deus, Deus não promete para você um caminho tranquilo. Ele está falando para você que você vai enfrentar dificuldades, batalhas, e seja qual for a batalha que você está enfrentando, se você obedecer a Deus, esse caminho seu diante das dificuldades será muito mais leve. O seu fardo será muito mais agradável de carregar. Você só precisa obedecer a Deus.
Porque, irmãos, muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que eu não consigo fazer, me preocupamos com as coisas do dia de amanhã, queremos resolver os problemas que estão nas mãos de Deus, quando o meu trabalho é apenas obedecer a Deus. Deus me chamou a ser forte, corajoso, mas para obedecer a tudo quanto Ele me diz na sua palavra. Irmãos, eu sei que você pode estar enfrentando um turbilhão de problemas na sua vida. E eu creio nisso. E todas essas coisas que vimos aqui são suficientes para te ajudar a resolver esses problemas. Seja na sua família, seja no trabalho, seja nos processos que você tem enfrentado. Não interessa onde você tem lutado. Esses passos que nós vimos aqui, eles são importantes para que você caminhe nesse mundo de dificuldades. Mas eu quero lembrar você que o maior mal, a maior guerra que você está envolvido, não é contra não é buscando o seu salário ou melhores posições. A maior guerra que você está envolvido é contra o pecado. A sua maior luta é contra o pecado. Porque se você estiver desempregado, quando você arrumar um trabalho, o desemprego vai embora. Se você estiver com fome, quando você comer, a fome vai embora. Se você estiver desesperado por conta do seu casamento, quando você resolver esse problema, o desespero passará. Mas não há lugar no mundo que você possa se esconder dos seus próprios pecados. Porque se você estiver numa ilha deserta, num lugar onde só existe você, assim ainda o pecado vai te perseguir. Contra o pecado, Deus nos assegura que teremos muitas batalhas. Todos os dias lutamos contra ele. Mas também Deus nos assegura que seremos vitoriosos, porque Cristo já venceu o pecado no nosso lugar. Contra essa guerra contra o pecado, Deus nos assegura que se vivermos em obediência à sua vontade santa, Ele nos fará, irmãos, vencer diariamente essas batalhas que enfrentamos contra os nossos pecados. Basta obedecer a palavra viva de Deus. Ele já venceu o pecado no seu lugar. Mas para experimentar a vitória na sua vida hoje, obedeça a todo o conselho divino. Que esse livro, irmãos, que está em sua mão agora, que ele não seja um peso de porta, algo que você consulta de vez em quando, mas que ele seja a maior arma que você carrega para todas as batalhas de sua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.